Debater o sexismo e o papel da mulher no esporte. Esta foi uma das propostas do desafio BBC Sem Mulheres, promovido pela empresa pública de comunicação da Grã-Bretanha, a BBC. E uma das pessoas que participou deste debate foi a brasileira Bia Vaz, que trabalha com futebol feminino. E agora nós vamos a São Paulo com o William Douglas, que está ao lado dela, não é isso, William? Boa noite para você. Boa noite, Bia. Bem-vinda ao estádio. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que acompanham o estádio. Bia, obrigado pela sua presença aqui no programa. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Bia, você atua como atleta, né? É zagueira e teve essa oportunidade agora de compartilhar esse conhecimento ali, viver uns dias também sem ser da rotina de atleta e mostrando que há práticas que podem diminuir o sexismo, principalmente o machismo dentro do futebol, né? Conta como foi essa experiência. A gente foi para o Rio de Janeiro e com um grupo de mulheres a gente debateu sobre o sexismo no esporte e também em todas os setores da sociedade, né? Então, a ideia era que a gente pudesse reunir essas especialistas, como eles pontuaram, e conversar um pouco sobre o assunto. Bia, a BBC chegou até você, inclusive, porque você tem um projeto, que é o Guerreiras Project, né? Para tentar alertar isso sobre a questão do sexismo, do machismo. Como funciona esse grupo de vocês? O nosso grupo somos atletas, ex-atletas, professoras, e a ideia é ir até as comunidades e conversar sobre o empoderamento da mulher, sobre os novos papéis da mulher hoje na sociedade. Então, vamos até as comunidades, temos a nossa própria metodologia e usamos o futebol sempre como nossa principal ferramenta. E como que o futebol pode conseguir fazer isso? A gente percebe em alguns lugares, até hoje a gente vê na aula de educação física, por exemplo, as meninas ficam fora do futebol ou então de determinadas atividades. Como que vocês conseguem agrupar isso? Como que vocês trabalham essa conscientização? A gente, primeiro e antes de qualquer coisa, a gente começa a mostrar situações que são normais e naturais hoje em dia. Então, por exemplo, sei lá, quando a gente é bem pequenininho, o papai e a mamãe nos presenteiam, por exemplo, com roupinhas rosas e uma boneca, né? E os meninos, poxa, uma bola, um robô, coisas super divertidas. E não que a boneca não seja tão divertida, mas é mais legal você estar se movimentando e brincando. Então, a gente tenta sempre conversar sobre isso, levantar esse assunto e poder, aos poucos, ir quebrando, né, esses paradigmas que são impostos e que a gente quer também jogar, quer fazer outras coisas, né? Não apenas ter esse papel que foi estabelecido antes, mas novas funções e novas oportunidades. Bia, e a gente estava até falando um pouquinho antes do ar aqui que você se considera até uma exceção pelo apoio que teve do seu pai, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Você é de São Paulo, começa jogando aqui, teve até uma experiência fora do Brasil também? Sim, eu sou aqui de São Paulo. Meu pai sempre gostou muito de jogar futebol, então onde ele ia, ele me carregava. E eu sempre joguei bola na rua com os meninos e fazia tudo com eles na rua, né? O nosso bairro era bem pequenininho. E a gente tinha essa liberdade de estar para cima e para baixo e brincava de peão, empinava pipa, jogar bola era o principal. E aí comecei a jogar no Juventus, né, com 15 anos, fui para a faculdade, depois fui para fora, voltei para o Brasil de novo. E aí eu comecei a me envolver com esses assuntos porque eu vi que as meninas queriam jogar, né? Eu tive muita dificuldade quando eu era pequenininha, porque na escola tinha resistência dos meninos, né? Então eu tomava peteleco, minha mãe nem sabia disso, ela vai conversar comigo quando eu chegar em casa, mas era isso, quando eu era pequenininha, tomava peteleco dos meninos porque eles não queriam que eu jogasse. Mas isso era uma barreira só que era... Então por que eu entrei nisso? Porque eu não queria que as meninas agora que estão vindo e que querem jogar passem pela mesma coisa. Então são essas situações que vão nos... E que começam lá na base, mas a gente também percebe no alto rendimento, né? Você passou, inclusive, pela Seleção Brasileira Permanente. E agora tem toda essa discussão sobre o futebol feminino de novo. A Emily teve um trabalho durante um tempo, está de volta o Vadão. Como que você percebe isso na outra ponta também? Não só da base, mas lá no alto rendimento, o sexismo. É complicado, porque assim, ele sempre vai existir. Existem algumas barreiras que a gente vai ter que ir quebrando, né? A Amy é uma grande profissional, teve a sua oportunidade,
Não sei os motivos exatos, né? Eles devem saber muito melhor. E ele acontece, mas a gente precisa debater, conversar e aos poucos ir quebrando isso e conquistando nossos espaços. Bia, agradeço demais a sua atenção. Dani, super importante a gente lembrar aí, colocar, né, tentar quebrar essas barreiras do machismo, do sexismo dentro do esporte. Está aí o trabalho da Bia, a fala dela, mostrando que é possível e é necessário. Exatamente. Obrigada pelo trabalho. Parabéns, Bia. Boa noite, William Douglas. Bom final de semana para vocês dois, hein?